Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. E eu, mais uma vez, peço que você não se esqueça de dar uma conferida no meu canal de mini-contos. Tem muita coisa divertida, muita coisa interessante rolando por lá. Esta semana, inclusive, vai ter uma atualização lá, um novo mini-conto. E também essa semana entra em pré-venda o meu novo livro de contos intitulado Usufruto de Demônios. E eu vou ficar muito contente se você puder dar uma passada na editora Ofícios Terrestres e adquirir um exemplar. Eu vou deixar aí o link nos comentários deste vídeo. O Foco das Coisas e Outras Histórias. Este é o título do livro de Ana Cecília Carvalho, editado pela Quixote e Dô em 2019. Ana Cecília Carvalho é uma escritora e psicanalista mineira. Ela reside atualmente nos Estados Unidos. Ela foi vencedora do Prêmio Brasília de Literatura, do Prêmio Cidade de Belo Horizonte e também já foi finalista do Prêmio Jabuti. É autora do livro de registros que foi publicado em 1976, Uma Mulher, Outra Mulher, obra de 1993, o livro Neurótico de Receitas de 2012, entre várias outras obras. Lembrando, que esse Prêmio Brasília, até os anos 90, foi o prêmio mais importante de literatura do país. Este livro de contos aqui, ou até de mini-contos, se nós quisermos ser mais precisos na classificação, está dividido em 7 partes. Eu considero as 2, 3 primeiras partes as melhores da obra. Não que as outras 4 ou 5 partes sejam ruins, não são. É que essas duas primeiras, elas são excepcionais, são excelentes. Não há nenhum porém nessas narrativas. Tudo foi escrito com uma precisão de se admirar. A capa da obra, já diz muito ao leitor. Nós temos ali um jegue ao fundo, ele está um pouco desfocado, um pedaço de uma cerca aqui em primeiro plano, algumas pedras logo abaixo, dando a entender que sustentam essa cerca, e uma foto muito bonita, um trabalho primoroso, um trabalho gráfico, a foto de Leonardo Tafuri, intitulada A Fuga. É importante nós percebermos que, mesmo desfocada, nós notamos ali a presença de um animal. Existe algo ali ao fundo, E essa figura desfocada, esse animal desfocado, tem tanta importância na imagem quanto que tudo que está focado aqui em primeiro plano. A diferença é que nós precisamos nos esforçar um pouco mais para decifrar o que vem ali ao fundo, E assim também são as narrativas deste livro, Há um embate entre aquilo que está focado e o que está desfocado, entre o que está explícito e o que está implícito. Há uma tensão, digamos assim, constante entre os opostos, O passado em oposição ao presente, o útil versus o inútil, o velho em oposição ao novo, Com o tempo, aquilo que está focado vai se turvando, vai se desfocando. E o que estava desfocado, às vezes, se torna um pouco mais nítido, Numa clara aqui inversão de significados e muitas vezes até inversão de valores, Os personagens lidam constantemente com vários fins, na verdade, Com situações complexas do cotidiano, situações complicadas da vida.
em vários momentos só há uma forma de lidar com a realidade, que é a fuga, é fugir. Assim, de várias maneiras, os personagens tentam escapar, né, desta realidade que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, é opressora. Ana Cecília Carvalho leva as narrativas, então, nesse momento, para o insólito, para uma nova realidade que tenta ultrapassar essa realidade crua, né, cruel. Nos deparamos, então, aí com uma espécie de realismo mágico, com o sobrenatural, com aquilo que nós não sabemos explicar com os nossos sentidos, né? Com o que não, e também com o que não precisa ser explicado, né? Muitas vezes nada disso precisa de explicação. Há nestas narrativas, né? Sobretudo então nessas duas, talvez, como eu disse, nas 3 primeiras partes, um lirismo que eu vou considerar como comovente, né? Tudo está em decomposição, tudo está fragmentado e há uma necessidade extrema de se compreender isso que foi partido, né? O que foi estilhaçado. Os personagens tentam montar essas peças, mas sempre eles não têm uma regra de montagem, então eles montam de forma aleatória, evocando o próprio caos dos acontecimentos cotidianos. O foco das narrativas está nas imagens que elas produzem no leitor e também, é claro, como eu disse, né, na própria linguagem. O significado, muitas vezes, não é que é deixado de lado, né? Mas pelo menos esse significado clássico, nessa linearidade, essa expectativa por uma lógica cartesiana, ela é deixada em segundo plano. As histórias trazem recortes de tramas inesperadas, alguns instantes que vão desembocar em tensões, em conflitos. Tudo está sempre em movimento, sempre em mudança, né? Sempre refluindo para algo desconhecido, algo que não pode ser explicado. A concisão das narrativas também, eu considero que é outro ponto forte. Aqui só é contado o essencial. Os textos são enxutos, são objetivos, sem deixar de lado o lirismo, né? Como eu disse. Todas as informações necessárias para a história estão aqui, realçando, né, esse tom que eu chamo de onírico, né, presente na obra toda. Como se o sonho fosse até um lugar mais seguro para os personagens do que a realidade. Eu recomendo muito esse livro de Ana Cecília Carvalho, ela que eu considero uma grande escritora brasileira. Eu vou ler agora então para vocês o primeiro conto desta obra, intitulada Laços, que narra uma história de ausências, né? E eu espero que vocês curtam este conto. Eu agradeço por vocês assistirem a este vídeo e peço que, se gostaram, divulguem em suas redes sociais, se puderem, compartilhem, tá? E também apoiem as editoras e os autores brasileiros, valorizem as editoras independentes, né? Como eu sempre digo, uma forma bem legal de valorizar o que é produzido aqui é comprar os livros dessas editoras. Então, se vocês puderem, adquiram este livro aqui também e, claro, adquiram o meu livro que entra em pré-venda hoje. Muito obrigado. Laços. Ernesto fechou a porta com cuidado para não acordar o bebê. O dia começava a clarear. A noite tinha sido difícil. Nada parecia acalmar a criança que, agitada, se recusava a dormir. Exausto, depois de tentar tudo que estava ao seu alcance,
desde oferecer de novo a mamadeira e andar de um lado para o outro carregando a menina nos braços, até deitar-se ao lado dela no acolchoado estendido no chão, fingindo dormir, na esperança de que isso pudesse fazê-la adormecer. Colocou-a no berço e disse, irritado: "Agora chega! Você tem de aprender a dormir sozinha como qualquer pessoa." A menina olhou intrigada para ele, mas não exatamente para ele. Melhor seria dizer que ela olhou através dele. Isso fez com que Ernesto olhasse por cima dos ombros, para se certificar se algo atrás dele captara a atenção da menina. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma leve pressão nas costas, uma carícia, como se tivesse sido tocado pela mão de alguém. "Estou mesmo cansado", pensou. Ficaram ambos imóveis e em silêncio, ele e a criança. Pela primeira vez em muitos dias, por um momento, ele sentiu um alívio reconfortante. A criança se acalmou. Ernesto permaneceu de pé ao lado do berço, observando enquanto a menina fechava os olhos e finalmente adormecia. Uma vez do lado de fora do quarto, ele hesitou um minuto antes de mergulhar de novo no silêncio da casa, feito da consistência irremovível da ausência de Leia.